Deixa eu voltar aqui. Oi, Danilo. Tá meio escuro aqui. E aí, Bruno, tudo bem? Tá me vendo? Não, tá tranquilo, tá ótimo. Ah, graça e paz. Boa noite. Que Deus abençoe a cada um, a sua Boa noite. vida, em nome de Jesus. Que bom, Danilo. E aí, meu querido, primeiramente, pode falar, pode falar. Que bom que nós estamos aqui, né? Parabéns aí pela iniciativa. Que Deus esteja abençoando em nome de Jesus a sua vida, a sua casa, né? Todos aqueles que estão Amém. conosco, em nome de Jesus. Eu creio que vai ser um tempo muito bom na presença do Senhor aqui. Tentei entrar pelo computador, mas não tô conseguindo, não. Eu entrei pelo celular mesmo. Então, não sei como que vai estar aí. Não, tá ótimo. E, pai, tô te ouvindo super bem. Ótimo. E tá me vendo também bem. Super bem, tá tranquilo, ótima imagem. Beleza. Muito bem. A gente vai falar um pouquinho aqui, né, sobre a volta de Jesus, né? Perfeito. Ô, Bruno, antes de tudo, deixa eu só te agradecer pela participação, tá? Eu sei que sua agenda é extremamente apertada, né? Eu sei que você tá corrido, com bastante compromisso aí. E, assim, foi de verdade, uma honra você ter aceitado a participação. E eu até conversando com algumas pessoas, assim, explicando, né? Eu falei assim que o intuito dessas lives que a gente tem feito, na verdade, está sendo uma por mês, na verdade, né, que a gente está Uhum. fazendo. E o intuito é a gente divulgar o reino de Deus de uma forma assim que todos tenham acesso. Né? E eu falei que um dos motivos que eu e um amigo meu, a gente começou a criar essas lives para a gente convidar alguns amigos a participarem, é justamente para a gente falar sobre temas que são bases do evangelho, né? Então a gente já falou sobre reino, a gente já falou sobre a palavra de Deus, vai falar sobre oração, sobre a trindade de Deus. Então Ótimo. são temas que às vezes as pessoas têm essa dificuldade às vezes, de falar assim, poxa, eu sou cristão, ou novo convertido, ou já estou há algum tempo na igreja, e alguns princípios elementares da palavra a pessoa ainda não tem acesso, não tem conhecimento, né? E eu falei assim, às vezes eu tenho tanta dificuldade de encontrar coisas assim acessíveis ou pessoas até mesmo próximas a nós que têm esse conhecimento para passar esse tipo de informação, né? Então eu queria mais uma vez agradecer pela sua vida, pela Amém. disponibilidade da sua agenda aí, né? E vou fazer uma oração para a gente começar, depois a live é sua, você toma a decisão que você quiser, o andamento, beleza? Joia. Vamos orar. Tá bom, vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por este momento, Pai, por essa oportunidade que nós estamos tendo aqui agora, Deus, neste momento, para ouvirmos sobre a volta do Senhor, sobre o final dos tempos. Nós possamos cada vez mais, Deus, agradecer ao Senhor, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, por estarmos aprendendo, Deus, sobre algo que se tornará uma realidade nas nossas vidas, Pai, um dia, e que nós possamos estar preparados, Deus, como a tua palavra diz, em tempo e fora de tempo, e que nós possamos realmente, Deus, entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, Deus, em relação ao que estamos fazendo aqui hoje, Deus, e que tudo seja para o teu louvor e para a tua glória, no nome de Jesus. Abençoa a família do Bruno, a casa dele, a disponibilidade dele, e que o teu nome venha ser glorificado e exaltado em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. 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 Que bom, Danilo, nós estamos aqui. Eu quero cumprimentar aqueles que estão assistindo também. Que Deus esteja abençoando a sua família. E eu espero que seja um tempo, né, esse tempo que nós vamos estar aqui, seja bênção para sua casa em todas as áreas. Jesus, a cada vida que está nos Amém. assistindo. Bom, nós vamos estar falando sobre a volta de Jesus. E quando nós estamos falando sobre a volta de Jesus, nós precisamos entender que é algo que tem que bater no coração do crente constantemente, né? Falo crente, todo aquele que crê. Porque breve Jesus vem e isso assim, vai acontecer. Né? Inevitável. Inevitável. Então, Jesus, ele deixou bem claro pela palavra, eu acho que é interessante, né? Porque a palavra Apocalipse na Bíblia, que para nós está como Apocalipse, mas ela tem um significado de revelação, até no inglês é Revelation, ela traz para nós a revelação. E essa revelação, essa palavra Apocalipse, ela vem no sentido de casamento. Porque quando a noiva, ela ia até ao encontro do noivo, ela
o noivo pegava e tirava um véu, né? E este véu que se tirava chamava-se de Apocalipse, ou seja, de revelação. Era a pessoa que estava sendo ali, estava se mostrando, né, para as pessoas naquele tempo. Então, quando nós estamos falando de arrebatamento, muita gente tem medo, muita gente fica com receio, vai acabar o mundo, o que vai acontecer? Não, não tem nada disso. Apocalipse, na verdade, não é a destruição, mas a verdade é o novo céu e a nova terra. Na verdade, é um recomeço, né? Tudo que Deus, em Apocalipse, nós vamos ver que quando Deus fez os céus e a terra, ele dizia, isso é bom, isso é bom. Porém, Deus tem preparado algo que é muito melhor para nós, que é algo que é um novo céu e a nova terra. E nós precisamos, ele deixou revelado para nós muita coisa do que vai acontecer. Claro que nem tudo ele revelou, mesmo porque ele vai falar em Apocalipse no capítulo 10, se a gente vê, o próprio João, né, o Senhor falou para ele, olha João, o que a voz desse anjo disse, você não escreve, porque não é para agora, não é para esse tempo. Então, tem coisas que nós vamos saber, mas tem coisas que nós não vamos saber. Então, nós precisamos estar preparados para o arrebatamento, e o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Talvez a grande pergunta é o que falta para acontecer o arrebatamento da igreja? E a resposta é nada. Para a igreja não falta absolutamente nada. Então, portanto, nós precisamos estar prontos, porque o arrebatamento ele é iminente, ou seja, ele pode acontecer a qualquer momento. Então eu gostaria de ler alguns versículos aqui, mas que você lesse para nós. Vamos abrir a palavra aí, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16 e 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Lê para nós aí, Danilo. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. 4, 16 e 17. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoador da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Muito bem. Então, quando nós olhamos aqui, nós vamos ver a palavra arrebatamento, ela é no grego raparzo, que significa apanhar para cima. Então, essa palavra apanhar para cima significa agarrar, levantar. Então, quando nós estamos falando de arrebatamento da igreja, literalmente, ele está como vai acontecer. E ele está dizendo aqui, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Veja que quando nós estamos falando aqui, ele está falando que é uma voz. Ou seja, essa voz é como trombeta. E porque ele fala assim, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então, quando ele está dizendo, ele não é uma trombeta, que eu costumo dizer, né? Não é aquele pom, pororom, pom, pom, né? Que as pessoas ficam esperando uma trombeta. Não, ela é uma voz. E esta voz, ela é espiritual. Então, todo mundo vai ver essa trombeta ou essa voz? Não. Porque ela é espiritual. O que essa trombeta vai falar? Em Apocalipse, no capítulo 4, no verso 1, vai mostrar para nós o que esta trombeta vai falar. Lê para nós lá, Danilo. Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse? Capítulo 4, no verso 1. Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas olhei e adiante de mim estava uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá, ele mostraria o que deve acontecer depois dessas coisas.
Muito bem. Então, quando nós observamos aqui dentro da palavra, veja que ele está dizendo, né? Ao som da trombeta. E esta é o som, era uma voz como de trombeta. O que essa voz vai dizer? Sobe. Essa voz vai dizer sobe. Então, não é uma trombeta, mas sim, nós precisamos entender que é uma voz como de trombeta, que ela vai dizer sobe. Então, quem não ouve a voz do Senhor hoje, quem não busca ter intimidade com Deus, não vai ouvir uma voz como de trombeta dizendo sobe. Por isso a importância de nós observarmos bem que nós estamos na última igreja. Antes de acontecer o arrebatamento, na verdade, antes do Apocalipse capítulo 4, nós vamos ter aí o Apocalipse capítulo 3, que está falando sobre a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Cada igreja das 7 cartas do Apocalipse, ele tem ali um sentido de mostrar um tempo da igreja. São sete tempos da igreja. E nós estamos na última igreja, que é chamada a Igreja de Laodiceia. E esta igreja de Laodiceia, ela tem um sentido de ser a última. E nesta igreja, coloca Jesus para fora. Esta igreja não se importa com o que Jesus diz. No entanto, essa igreja tem algo que nenhuma outra igreja dentro das 7 cartas, dentro das 7 igrejas tem, que ele vai dizer o seguinte: aquele que ouvir, né? Eis que estou à porta e bato. Apocalipse capítulo 3 vai dizer isso. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Na verdade, esta igreja, que é a última igreja do Apocalipse, ela tem aqui uma validade de ter um nível de intimidade que nenhuma outra das 6 igrejas tem. São todos que terão? Não. Porém, aqueles que abrirem a porta, entrará e receberá um nível de intimidade com Deus que é sobrenatural. Então, que legal. Portanto, antes do arrebatamento acontecer, haverá um nível para aqueles que querem um tempo do Senhor, haverá um nível para esta igreja de relacionamento, e esse relacionamento ele é individual. Então, quando nós estamos falando de arrebatamento, quem que vai ser arrebatado? Aqueles que têm essa intimidade. Aqueles que buscam essa intimidade com o Senhor. Portanto, quando nós estamos falando, nós estamos no fim dos tempos? Sim. Nós somos uma geração? Sim. Quando vai acontecer o arrebatamento? Nós não sabemos. Quando nós olhamos para Filipenses, Paulo, ele vai dizer algo tão tremendo. Filipenses no capítulo 5, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ele vai falar algo muito interessante com respeito a esta situação. Onde que está aqui, meu? Por favor, mas eu vou pegar aqui o versículo que agora que está vindo na minha mente, mas é o 5, do verso 1 ao 3. Isso. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 3. Tá, vamos lá. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. E quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, olha só o que Paulo ele vai dizer. Com relação aos tempos e épocas, não há necessidade que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteiramente inteirados com a precisão do dia do Senhor. Vem como ladrão, ou seja, ele vai vir a qualquer hora. Exatamente. Portanto, ele vai dizer, nós precisamos estar preparados. Agora, as pessoas começam a ver agora os sinais e começam a pensar que estes sinais que estão acontecendo, como por exemplo, a guerra que está acontecendo da Rússia e da Ucrânia, é um sinal? Sim, é um sinal, mas não é o sinal. Por quê? Até assim, é uma
eu falo que assim, às vezes é até um folclore cristão, né, de algumas pessoas do meio cristão, de nossa, a pandemia, nossa, as pragas, nossa, a guerra. E um dia eu até estava me questionando em relação a isso, né, Bruno? Eu falo assim, a gente sempre vê o lado ruim da parte a lado ruim, né, vamos dizer assim, né, da parte da volta de Cristo, né? Mas Jesus também fala que nos últimos tempos os velhos sonhariam, os jovens têm, os velhos tenham visões, os jovens. Agora eu perdi Os jovens a terão, ordem aqui. os velhos sonharão, é isso mesmo. Atos capítulo E, 2 e Joel capítulo 2, 28, isso mesmo. e os velhos tenham visões, os jovens sonhariam. Então fala assim, então é um dos fatores também que eu falo assim, a gente não tem vivido talvez a plenitude dessa parte também da volta de Cristo. Eu falo, a gente sempre está pronto a ver a parte, não que isso não exista, não que isso não aconteça, mas eu falo assim, eu espero ainda, pelo menos eu falo assim, por perspectiva ou por esperança, em ver também esse sinal da volta de Cristo. Eu falo Uhum. assim, a gente sempre vê pro lado ruim, nossa, olha as guerras, nossa, olha o medo, sempre pensando no medo da volta de Cristo. Mas como você falou no início, a questão da volta de Cristo é uma esperança para nós. Eu sempre falo para quando alguém questiona sobre isso, né? Eu falo, cara, a volta de Cristo, a gente vai para um lugar que não tem dor, não tem choro, não tem lamento, não tem nada de ruim. Eu falei, por Uhum. que a gente tem tanto medo da volta de Cristo, né? Pois é. E sobre o relacionamento que você falou também, né? Eu falo, cara, esses dias eu tava conversando com uma pessoa, eu falei assim, aquele versículo que fala, né? Aquele que experimentou da glória de Deus, aquele que teve a visão do tempo vindouro e tal, e mesmo assim se desviou, é impossível que volte, né? Falou, é um versículo que muitas pessoas questionam por quê, e eu vi um pastor dando um entendimento sobre isso, ele falou assim, é porque a pessoa não foi simplesmente uma pessoa que foi na igreja e parou de ir. É uma pessoa que viveu o evangelho na sua totalidade e Uhum. mesmo assim decidiu desistir, né? Então Uhum. fala assim, só que o contrário, aquele que permanece e entende, conhece a intimidade de um relacionamento com Deus, se Uhum. sente na presença de Deus no momento de oração como um sentimento que você não experimenta em lugar nenhum, realmente a volta de Cristo é uma expectativa, Uhum. entendeu? É um desejo, é um anseio a volta de Cristo, né? Então eu falo, geralmente, esse medo da igreja é a falta de anseio do noivo, muitas vezes. Exatamente. Apocalipse no capítulo 21, ele vai dizer o Espírito, aliás, 22, o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito Santo está Uhum. falando vem há muito tempo. O Espírito está falando, né? Uhum. Mas e a noiva? Ou seja, e a igreja? Está dizendo vem? Então, por isso que nós Uhum. precisamos estar alertas, porque o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. No entanto, todos os sinais que estão acontecendo nesse momento não servem para a igreja, vem sim para o mundo. Porque todos os Uhum. sinais que estão acontecendo nada mais é do que sinais do que estão se preparando para o anticristo. Muita gente pergunta: o anticristo já está no nosso meio? Sim, o anticristo já está no mundo. Né? No Uhum. entanto, precisamos entender que ele só vai agir e se manifestar após o arrebatamento da igreja. E eu quero dizer aqui, existem 3 tipos de visão com respeito ao final dos tempos, ou melhor, com respeito ao arrebatamento da igreja, que nós chamamos de pré-tribulacionista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. Esta visão, a primeira visão, que é pré-tribulacionista, Desculpa, é é o pré, qual que é o segundo? mid, que é na metade da tribulação. Mid. Isso. E Sim. pós-tribulacionista. Por quê? Nós sabemos que vai acontecer a tribulação porque Jesus deixou bem claro em Mateus no capítulo 24. A tribulação virá sobre a terra. Então, nós vamos Uhum. ter os pré-tribulacionistas, eles dizem, a igreja não passará pela tribulação, a qual eu compartilho desta visão, eu creio nesta Uhum. visão e vejo que tem bases bíblicas. Também nós vamos ter os midi-tribulacionistas, que vai dizer, não, a igreja passa pelos primeiros 3 anos e meio de tribulação, ou Uhum. passa aqui pela falsa paz, na metade da tribulação, a igreja é arrebatada. E nós vamos ter os pós-tribulacionistas, que vai dizer, a igreja passa pela tribulação, passa pela grande tribulação, e depois disso tudo é que a igreja vai ter um encontro com o noivo, que é o arrebatamento. Então,
As três visões têm bases bíblicas. Qual das três é realmente a verdade? Veja, quando nós olhamos para Daniel trazendo a interpretação para Nabucodonosor, Nabucodonosor teve um sonho em Daniel no capítulo 2. Ele tem uma expressão muito interessante. Pode ler vamos lá para Daniel e ver essa expressão que ele vai usar, né? Daniel no capítulo 2, que ele está fazendo essa interpretação, porque ele tem um sonho. E vamos lá, lê para nós, fazendo um favor, do verso, capítulo 2, o verso 36 até o verso de número 45. Perfeito. Então, Daniel 2, do 36 ao 45. E foi esse o sonho, e nós o interpretamos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves dos céus. Onde quer que vivam, eles fazem de ti governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como vistes, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do seu ferro, embora tenha visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como vistes, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. E o Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentadas uma oferta de cereal e incenso. Muito bem. Então, quando nós olhamos aqui, Daniel ele vai começar a trazer uma interpretação do sonho que Nabucodonosor teve. E essa interpretação ele vai dizer o seguinte: tu és o cabeça de ouro. Mas depois de ti virá outro reino. Depois de ti virá outro. Depois de ti virá outro. Agora, qual que são esses outros reinos que Daniel falou? Daniel sabia? Não. Nós sabemos quais são esses outros reinos porque nós estamos na outra ponta da história. Então, após o reino da Babilônia, veio o reino da Grécia, né? Aliás, da Babilônia veio Medo-Pérsia, depois a Grécia, depois da Grécia veio a Roma, e aí então se dividiu Roma, e hoje estamos ainda debaixo, não do império como o império de Roma, mas sim como uma ação espiritual de Roma. E estamos hoje na parte dos pés, estamos chegando nas partes dos pés, que é os pés misturados com barro. Então, estas partes que nós estamos. Então, quando Nabucodonosor teve o sonho, Daniel interpretou para ele os tempos, mas veja que ele vai dizer que tu és o cabeça, mas depois de ti virá outro. Ele não sabia qual era, nós sabemos porque estamos na outra ponta da história. Quando nós estamos falando sobre o arrebatamento da igreja, quando acontecerá? A qualquer hora, a qualquer momento. Mas de que maneira, se vai ser antes, durante ou depois da tribulação, a Bíblia não deixou totalmente clara. Então eu posso crer, mas também não posso desconsiderar as outras visões. Então, eu creio que a igreja não passará pela tribulação.
porque eu vejo mais versículos que dão mais contundência, mais visão desse sentido do que as outras. Mas não posso desconsiderar. No entanto, nós vamos ver o seguinte, que hoje nós estamos passando pela tribulação? Não, não chegamos nem mesmo, né, às dores de parto. Não estamos nas dores de parto. Porque as dores de parto é o que nós poderíamos chamar até mesmo de falsa paz. Então, nós estamos dizendo a respeito da volta de Jesus, o que nós precisamos saber é que nós precisamos estar atentos. Estamos falando que a igreja, ela é noiva. A Bíblia chama de noiva, de esposa, que a igreja vai ter esse casamento. Jesus teve várias coisas quando veio aqui na Terra, quando esteve aqui na Terra, que Jesus falou e estava falando a respeito do casamento, como por exemplo, tem várias etapas o casamento judaico. Por exemplo, quando quem escolhia a noiva para o noivo era o pai do noivo. Então o pai do noivo chegava para a noiva e dizia assim, aliás, o pai do noivo chegava para o seu filho e falava assim, agora você vai conhecer quem vai ser sua esposa. E naquele momento saía o pai, o noivo e mais 7 pessoas com eles. Eles saíam da casa e iam direto daquela que seria sua esposa, daquela que seria sua noiva. O noivo não ia conhecer a noiva, porque o pai é quem escolhia. Quando chegava na casa da noiva, quem batia na porta é o noivo. Isso é cultura judaica. O noivo é que bate na casa da noiva. Por isso que Jesus fala, eis que sou a porta e bato, aquele que ouvir. Né? Então, quando ele está indo ali, o noivo bate na casa da noiva. É a noiva que decide abrir a porta. É a mulher que decide abrir a porta. Não é o homem. Se o homem bater na porta, mas a mulher não abrir, não vai ter noivado. Porém, se tem... tipo a porta da esperança. Se bater na porta e a pessoa abrir, tem um prêmio atrás, né? Quando abre a porta, ela já tem que estar com uma mesa de ceia preparada, que é o pão e o vinho. Que legal. Por isso que Jesus está falando isso lá em Apocalipse. Quando tem ali, então eles ceiam, vão estar ceando, noivo e a noiva. Conforme eles estão ceando... Até só uma observação, Bruno, que você falando, eu lembrei do versículo. Quando Jesus faz a última ceia, ele fala, eu só voltarei a tomar do fruto desse fruto, né, da bebida desse fruto, no reino do meu pai. Exatamente. Então, é realmente um encontro da noiva com o noivo. Exatamente. Porque é somente nesse momento que ele vai tomar. Né? Que legal. Tem algumas outras coisas, como por exemplo, quando ele começa ali, né, a tomar a ceia, ele vai dar um presente, ele vai pegar como se fosse um anel que seria aqui para nós, né, um anel de noivado, um anel de compromisso. Na época de Jesus não tinha um anel de compromisso, mas eles davam assim um colar, que geralmente esse colar era de 10 dracmas. Né, eram colocados 10 dracmas, ele colocava aquele colar na mulher, dizendo assim, olha, eu vou me casar com você. Enquanto eles estavam fazendo esse ritual, o pai do noivo, ele vai escrever o que é chamado de ketubá. O ketubá é uma certificação de que vai haver o casamento, cuja esse documento tem escrito os direitos da mulher. Não os direitos e os deveres do homem, mas os direitos da mulher. Aqui está a nossa ketubá, a palavra de Deus. Nós temos a nossa ketubá. Aqui está os direitos da igreja. Quando então ele termina de escrever e eles terminam de tomar a ceia, o noivo, ele vai e assina aquela ketubá, a noiva também assina a ketubá e mais 7 testemunhas assinam a ketubá.
Só que estas 7 testemunhas, além de assinar o Ketubá, como naquela época não tinha cartório, cada um deles colocava um selo, que dava um total de 7 selos. É por isso que Apocalipse, capítulo 5, fala sobre 7 selos, que são as testemunhas. Que legal. E aí, então, nós vamos ver que eles saem de lá. Na verdade, depois de fazer todo esse ritual dos 7 selos, essa Ketubá fica na mão do pai do noivo até o dia do casamento. Porque no dia do casamento é que o pai, a festa do casamento, é que o pai vai entregar para o noivo aquela certificação de direito da mulher. Após isso, né, eles fazem todo esse ritual. O noivo e a noiva, eles não vão mais se ver até o dia do casamento. Eles não se vê mais. É por isso que quando Jesus... E cada um deles vai ter uma função específica. Qual é a função do noivo? Preparar lugar para a noiva, preparar a casa para a noiva. Por isso que Jesus vai dizer que eu vou para o Pai. Prepararei moradas. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Ele está falando de casamento judaico, porque geralmente as casas, e até hoje isso em Israel, quando você vai lá para Israel, você vai ver isso, as casas das famílias é como se fosse um condomínio. É o pai morando embaixo, o filho morando em cima, outro filho morando em cima, outro filho morando em cima, né? Eles vão fazendo como que um predinho, mas é tudo uma família só. Por isso que são moradas, né? Porque são famílias sendo estabelecidas. E aí depois, que legal. Enquanto isso, a noiva ela tem que preparar o enxoval, né? A noiva vai preparar o enxoval. Muito bem. O pai do noivo é que vai fazer o financiamento para o filho fazer a casa. Portanto, é o pai que decide quem vai casar, quando vai casar. Por isso que quando alguém pergunta para ele assim: mas, Senhor, quando é que estas coisas vão acontecer? Ou quando o Senhor vai vir estabelecer o seu reino? Ele vai dizer, olha, no filho não sabe, nem os anjos sabem, ninguém sabe a não ser o pai do noivo. Por quê? Era o pai do noivo que financiava a casa e era ele que decidia quando ia casar. Enquanto não terminasse a casa do jeito que o pai do noivo queria, não havia casamento. Então, Jesus sabe quando vai acontecer o arrebatamento? Claro que ele sabe, ele é Deus. Mas ele está falando ali em linguagem judaica, que é o mesmo que nós acabamos de ler aqui de Paulo, que Paulo vai dizer, gente, quanto aos dias do Senhor, ele vai ser como um ladrão da noite, não se preocupa não. Nós precisamos estar preparados, mas ele não tem dia, não tem hora, não tem momento. Vai chegar o dia, a hora e o momento, não se preocupa. Né? Então, legal. Quando nós estamos vendo aqui, eles estão preparando, a noiva tem que fazer um enxoval. E aí, como que a noiva vai saber qual é a cor que o noivo gosta se eles não estão se encontrando? E aí que nasce a situação do amigo do noivo. Que o amigo do noivo, para nós, é o Espírito Santo. Porque o amigo do noivo revela o que o noivo quer. Por isso que Jesus vai dizer, eu vou para o Pai, e o Espírito vos falará tudo a respeito de mim. Linguagem de casamento judaico. Então, quando nós observamos todas estas coisas, Jesus está falando de casamento e a igreja passará por esse processo de casamento. Quando acontece o casamento, porque a noiva não sabe, a noiva tem que estar sempre preparada. A noiva não sabe quando vai casar. Então ela tem que dormir maquiada, seria nossos dias, ela tem que dormir maquiada, ela tem que dormir pronta para o casamento, porque quando vem a voz, olha o noivo, ela se arruma, vestia ele rapidamente, ia para o casamento. A família tinha que estar preparada, tudo tinha que estar preparado. Pode perguntar. Só uma analogia, né? Você falando sobre a volta de Cristo, tudo está relacionado ao casamento, ao noivo fazer a parte dele, a noiva fazer a parte dela, né? Tudo, cada um tem a sua
sua parte muito bem estabelecida nessa questão da volta de Cristo ser tratado como um casamento. Aí, assim, você falando e eu trazendo uma analogia, né? Por isso que hoje em dia, eu, assim, pelo menos pensando comigo aqui, né? Por isso que hoje em dia muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade do evangelho verdadeiro, ou às vezes de um relacionamento verdadeiro, porque nem mesmo nos casamentos naturais as pessoas não se preparam. Sim. Eu falo assim, muitas pessoas casam em cima da hora, muitas pessoas casam às vezes por um problema, muitas pessoas casam simplesmente às vezes por um sentimento. Então, às vezes não tem a preparação do casamento em relação aos anseios, aos desejos, às honras, que nem você falou, não saber quando vai ser o tempo, mas estar preparado porque anseia pelo noivo, né? Então, fala assim, a gente vive uma realidade, cada vez mais a gente ouve falar sobre divórcio, sobre separação, e pensando nisso, a gente vive numa sociedade que não entende o casamento, que muitas vezes tem essa, que nem eu falo assim, é uma sociedade ferida, uma sociedade, às vezes, muitas vezes, sem essa expectativa de algo bom, porque cortou tantas etapas que às vezes não entende essa questão do relacionamento, do aguardar, de estar preparado para o noivo, que no nosso caso, aqui no assunto de hoje, é Cristo. Né? É por isso que Satanás, nesses últimos tempos, tem feito de tudo para desestruturar a família. Costumo dizer, Satanás não tem família, quer destruir as famílias que existem. Agora, por que ele quer destruir? Porque famílias fortes, igrejas fortes. Famílias fundamentadas são igrejas fundamentadas no Senhor. Então, por isso que nós precisamos entender que nós somos chamados para viver em família, porque ela é a maior imagem da própria família celestial, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa trindade que é santa. Né? Você vai falar aí numa das lives falando sobre a trindade, e tem que ser falado mesmo, porque o que mais reflete a Jesus, aliás, mais reflete o próprio Deus na sua trindade, é a família. Portanto, nós precisamos falar mesmo sobre isso. Precisamos tratar sobre família, ser ministrado sobre família. Família, de acordo com a palavra, os princípios básicos de uma família no Senhor. Então, quando nós estamos falando sobre relacionamento com o Senhor, hoje as pessoas nem mesmo sabem mais sobre o que é relacionamento. Não vive mais um relacionamento verdadeiro, um relacionamento bíblico, um relacionamento que está de acordo com a vontade de Deus. Então, tudo o que nós estamos vendo, né, está relacionado com a volta de Jesus, com o arrebatamento da igreja. Então, olha só, quando nós estamos vendo sobre o arrebatamento da igreja, então vem um momento em que tem esse amigo do noivo. E aí vem um certo momento em que começa a ouvir uma voz. Olha o noivo, a noiva tem que estar pronta, e a noiva tem que se... Bem, você está lembrado lá da parábola que Jesus conta, se não me engano é Mateus capítulo 25, Jesus vai contar a parábola das 10 virgens. E esta parábola das 10 virgens, vai ter 5 virgens sábias, né, prudentes, e 5 virgens nécias. O que Jesus está falando? Naquela época não tinha iluminação, como nós temos aqui hoje. Então, elas tinham que ter lâmpadas. Estas mulheres, essas 10 virgens, elas ficavam fazendo a iluminação do caminho do noivo para com a noiva. Isso era a função delas. Legal. Né? Então, essas 5 virgens aí não tem nada a ver com a igreja. Ela tem muito mais a ver com iluminação de caminho. Né? Jesus está falando sobre essa situação, né? Então veja, que era a responsabilidade do povo de Israel iluminar o caminho para que as pessoas pudessem encontrar o próprio Deus, o Deus Yahvé. E Mateus está escrevendo isso para o próprio povo judeu. Mateus tem um propósito de escrever para os judeus. Então ele está falando isso para os judeus, não tem muito a ver com a igreja. Eu posso até fazer uma analogia, dizendo que nós, como igreja, temos que ter o azeite do Senhor, precisamos estar com a lâmpada acesa, mas com relação ao arrebatamento da igreja, tem esse sentido de iluminação. Bom, então dentro da cultura judaica,
as mulheres ficavam iluminando o caminho do noivo com a noiva. Quando eles se encontravam, a noiva tinha preparado todo o seu enxoval. E vamos supor que o noivo gosta da cor azul, mas ela fez todo o enxoval da cor vermelha. Sabe o que ele fazia? Tacava fogo no enxoval. Caramba. Né? Ele não gostava, tacava fogo, mas não deixava de casar com ela. Né? Hard rock. Ele casava com ela. Se ela, por exemplo, ele gostava da cor azul e ela fez da cor azul, então ele pegava aquele enxoval e guardava para ele. Esta situação está mostrando para nós que nós iremos apresentar as nossas obras perante o Senhor, que na Bíblia está conhecida como o tribunal de Cristo, que na verdade não é um tribunal no sentido de condenação, mas um tribunal no sentido de premiação, é pódium, no grego ali, Paulo falando em 1 Coríntios, né? Então, quando nós vamos olhar para 1 Coríntios, no capítulo 3, Paulo vai falar sobre essa situação, né? Vamos lá abrir. Sobre essa situação que vai acontecer no encontro do noivo com a noiva. 1 Coríntios, no capítulo 3, eu sempre confundo o primeiro com o segundo aqui nesse texto, sabe? Mas eu acho que é a primeira mesmo, né? Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios, eu preparo as coisas, Danilo, depois eu não sigo, nem eu mesmo sigo o que eu preparei. É 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 10 até o verso 14. Quer que eu leia aqui? Isso. Vamos lá. Então, 1 Coríntios 3, do 10 ao 14. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que aquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a dará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu que se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que se escapa através do fogo. Muito bem, você está vendo como é uma linguagem aqui bastante interessante, né, com respeito a esse casamento, porque é casamento judaico, veja só. Então, quando nós nos apresentarmos perante o Senhor, nós vamos apresentar as nossas obras. Existem dois tipos de obras, ou é a obra de fé, ou é a obra morta. O que é a obra de fé? Uma obra que o Espírito do Senhor ministrou no seu coração e você está fazendo por fé. O que é a obra morta? É quando você faz em vez de engrandecer ao nome do Senhor, engrandece o próprio nome. É uma das coisas, né? Quando nós chegarmos perante o Senhor, nós vamos apresentar as nossas obras. E estas obras, alguns vão apresentar obras de pedras preciosas, ouro e prata, que são obras de fé. Madeira, feno e palha representa obras mortas. Então, quando vem o fogo, nesse sentido, ou seja, os olhos do Senhor vai abrir, e ele vai tacar fogo naquilo que é obra morta. E vai ficar aquilo que é obra de fé. E ele está dizendo aqui que existem pessoas que na vida só fez obra morta para o Senhor. Olha só. Todavia será salvo pelo fogo. Será salvo pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Outras pessoas não. Outras pessoas vão entregar para o Senhor obras de fé, que é pedras preciosas, ouro e prata. E essas obras de fé, a pessoa receberá a recompensa, que é chamada de galardão. E ali que a Bíblia não fala muito sobre como é esse galardão. Às vezes está falando sobre coroa. Agora a gente tem que lembrar que a coroa que Paulo está falando não é a coroa tipo da Elizabeth hoje a rainha. Aquela coroa bonitona, grandona. Não. A época ali, a coroa, na época de Paulo, era a coroa de louro.
Sabe quando nas Olimpíadas Uhum. tem aquela coroa de louro? Isso, é nesse tipo de coroa que ele está falando. Então, quando nós estamos falando aqui sobre entregar as nossas obras, nós temos que saber que tipo de obra que nós estamos fazendo. Se é obra de fé ou é obra morta? Que tipo de obra que é essa? Uhum. E é por isso que, assim, nós não fazemos a obra de Deus por fazer de maneira, de qualquer maneira, não. Nós temos que fazer por uma direção de Deus, por meio da fé. Nós fazemos por meio da fé. Então, aquele que faz por meio da fé, esse receberá essa coroa, esse galardão. E aí, então, é o que é chamado de tribunal de Cristo, que, na verdade, é o pódium. E depois disso, né, depois dessa parte, é que daí, no casamento judaico, depois que eles passam por esse tempo de entrega, de receber, na verdade, no casamento, ele recebe ali o presente que a noiva fez, né? Aí, então, eles vão para a que é chamada das bodas, que na Bíblia chama de bodas do Cordeiro. Exatamente. E no casamento judaico, o casamento judaico dura 7 dias. Já pensou? Uhum. E é por isso que Jesus transformou. Hoje em dia que misericórdia. É por isso que Jesus transformou a água em vinho, porque chegava no último dia, o povo até dizer, chega. E aí, então, no último dia, Jesus teve que dar um jeito ali, transformou a água em vinho, e não foi qualquer vinho, não. Foi o melhor vinho. Foi o melhor vinho. Né? Então, naquele momento, eles vivenciaram, né, ali nas bodas, eles começam a viver esta alegria, que é o casamento. O que acontece? É o que Jesus vai falar sobre as bodas do Cordeiro, que nós vamos estar ali realmente nas bodas do Cordeiro, vivendo com o Senhor, e que, de acordo com a palavra, serão 7 anos de festa. Olha só. Né? Então, aqueles que serão arrebatados terão 7 anos de festa na presença do Senhor. Que coisa poderosa, né? 7 anos. Deixa eu só agora aproveitar a sua base de conhecimento, né? Curiosidade, né? É coisa que a gente sempre ouve, mas às vezes a gente fica com uma pulga atrás da orelha. Assim, eu sempre tinha aquela questão que o pessoal perguntava assim: a pessoa foi salva, mas todas entrarão na boda? Tipo assim, algumas pessoas estarão no reino dos céus, né, estarão lá no reino de Deus, porém não participarão das bodas. Até já ouvi assim, algumas pessoas usando como exemplo as 10 virgens, né? 5 entraram para a boda e 5 ficaram do lado de fora. Não estavam no inferno, né, foram lançadas para o fogo, mas estavam ao redor. Né? Não, estavam participando da boda. Como acabamos de falar, né, essas mulheres não têm nada a ver com a igreja. Né? Então, assim, quem entrar nas bodas, todos vão entrar nas bodas. Aqueles que fizeram obras de fé e aqueles que não fizeram obras de fé vão entrar. São salvos pelo fogo. Vão ser salvos pela obra de Jesus na cruz do Calvário somente, ou seja, eles não vão receber galardão. Né? Perfeito. Então, todos vão entrar. Olha que maravilha, né? É por isso que Deus não faz acepção de pessoas, né? Então, todo mundo está entrando. Depois dessas bodas do Cordeiro, o que o noivo fazia? Depois de 7 dias de festa, o noivo vai pegar e vai tirar a noiva da festa e vai apresentar para a sociedade. Olha só. Depois de 7 anos de tribulação e grande tribulação, o que vai acontecer? Jesus vem para a igreja. Vem para a igreja para onde? Para legal. É por isso que eu creio que a igreja não passará pela tribulação, porque dá exatamente no contexto de casamento judaico. Exatamente. Ele vem apresentar a noiva para a sociedade, assim como a noiva vem, né? Assim como a igreja vem. Lá em Apocalipse capítulo 19, nós vamos ver isso. Né? A igreja vestida de linho fino, que são as obras de justiça. Você e eu, nós estaremos lá. Na presença do Senhor, nós vamos voltar com o Senhor. Então, depois de 7 anos, né, de que a terra vai passar pela tribulação, pela grande tribulação, mas a igreja vai estar vindo com o Senhor depois desse tempo. É aí que vai acontecer o que nós chamamos de milênio. Né? E aí é uma outra live que a gente pode fazer a respeito do milênio. Com certeza. Né?
Nós estamos falando assim sobre os últimos tempos. O que é os últimos tempos para a igreja? Os últimos tempos para a igreja é bênção, não é destruição. Sabe, quando eu começo a ministrar escatologia no seminário, aí principalmente quem é mãe e tem seus filhos que às vezes estão desviados, começam a falar assim, eu tenho medo de ir e eu saber todas estas coisas, porque daí a gente vai para todo Apocalipse, né? E a gente vê destruição, Apocalipse capítulo 6, até Apocalipse capítulo 18 é destruição, destruição, morte, destruição, destruição, morte, né? Mas aí a pessoa fala assim, mas eu tenho medo dessa situação e meu filho ficar... Falei, olha, nós temos que entender que quando nós formos na presença do Senhor arrebatados, o nosso espírito, alma e corpo vai estar completamente alinhado com Deus, né? Então assim, mas e o que vai acontecer com ele? Começa a orar para Deus abrir os olhos. Ora para que Deus abra os olhos e para que ele conheça Jesus como seu Senhor e Salvador, porque ainda há tempo. Buscai ao Senhor enquanto ainda está tempo, porque chegará o tempo que não vai mais ter isso. Chegará o tempo que não terá mais tempo. E eu falo assim, aquela questão também, né? Eu não sei, mas pensando no momento do arrebatamento, nós lá, tipo, saindo desse plano da terra e indo até Cristo aos céus, eu falo assim, é como quando assim, a gente está em um lugar que a gente sempre desejou conhecer, um lugar maravilhoso, e a gente não se lembra das contas que ficou lá atrás. Não. Viajar para Dubai, chegar, meu Deus do céu, as contas, nem lembro das contas. Então eu falo assim, eu acho que seria mesmo, não sei, talvez o mesmo sentimento de êxtase, né? Sim. Estou com Cristo, estou num local maravilhoso. Não que a gente não vai, talvez não tenha mais esse sentimento de perda ou sentimento de dor, porque nós estaremos num lugar onde não há dor, né? Então, assim, eu falo que realmente, que nem você fala, né? Sempre tinha alguns amigos meus desviados que falavam assim, e aí, quando você vai voltar, né, para Cristo, né? Ah, um dia eu volto. Aí eu sempre brincava, né, então, mas um dia ele também volta. Né? Então, eu falei, a gente não sabe quando. Então, para 2, 3 funcionou. Essa brincadeira funcionou, né? Então, assim, foram pessoas que depois acabaram voltando. Falou, cara, você falou um negócio pra mim simples, brincando, mas que me acendeu uma luzinha. Exatamente. Né? Deu um despertar. Mas eu falo assim, esse negócio de... Eu sempre lembro do versículo, que não é nesse contexto, né? Mas fala assim que a gente tem que estar pronto em tempo e fora de tempo. Né? Em relação ao falar sobre a palavra. Sim. Mas eu falo em relação também à volta de Cristo. Sim. A gente tem que estar pronto em tempo e fora de tempo. Eu falo assim, a questão do desânimo, às vezes a gente não está tão bem espiritualmente, às vezes todo mundo tem aquele momento, às vezes que a gente brinca, né, você não está tão crente assim, né? Mas eu falo assim, tem um autor que eu gosto muito, que é o John Bevere, e ele fala, né, que a caminhada com Cristo não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de persistência. Verdade. Né? E eu falo assim, que um versículo que eu gosto muito na Bíblia, é Marcos 13:13, que fala: sereis perseguidos por muito, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É verdade. Então eu falo que é uma caminhada de perseverança. Exatamente. Muito bom, Danilo. Né? Assim, esse assunto, esse assunto que a gente não dá para falar em uma hora, né? Muito profundo, mas eu espero que pelo menos tenha despertado o desejo e o coração de cada um para saber. Eu costumo dizer, né, a gente sempre pega, por exemplo, lá na comunidade de Templo Vivo, no mês de janeiro, geralmente, né? Esse ano aqui nós não fizemos, mas geralmente a gente sempre pega um tema de Apocalipse e a gente destrincha esse tema. Então, assim, Legal. Não dá tempo para nós falarmos tudo aqui, nem mesmo sobre... Agora, a única coisa que eu posso dizer para você, o arrebatamento está mais próximo hoje do que ontem. E hoje está mais próximo. Amanhã vai estar mais próximo do que hoje. E nós precisamos estar com o nosso coração prontos. Por isso, assim, às vezes a gente se preocupa tanto com quando é que Jesus vai voltar, e nos esquecemos de fazer o bem para o próximo. Então, o que nos convém fazer hoje? Falar e anunciar de Jesus, estender as mãos para aqueles que precisam, ajudar aqueles que têm necessidade, que é isso que Jesus certamente estaria fazendo aqui na Terra.
Amém, Danilo. Perfeito, show de bola. Bruno, muito obrigado. Amém. Sei que o tempo está acabando, já daqui a pouco a live já está caindo. Mas a pessoa perguntou se vai estar salvo, eu vou salvar. Uhum. Na segunda-feira eu já lanço ela aqui na página, compartilho também nas redes sociais, te mando também o E link. Eu jogo o vídeo no YouTube também, deixo depois o link do YouTube também. Então, assim, tem para todos os gostos, né? A gente tem essa disponibilidade. amém. Como a gente falou, tem muito assunto, tá? Se a gente puder uma outra oportunidade, claro, eu Sim, vou te fazer o convite. Sei que sua agenda é extremamente apertada, né? Mas eu falo assim, é uma hora que a gente fala, são pequenas sementes que a gente vai lançando. E o intuito aqui, Bruno, que nem eu falei, é a gente disponibilizar o conhecimento para as pessoas de uma forma que todos, que nem eu falei, o intuito da página não é seguidor, não é curtida, não é nada disso. É simplesmente divulgar o reino de Deus de uma forma simples, fácil e que todos tenham acesso. amém. É isso aí. Tá certo. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Amém. Posso pedir só para fazer uma oração para te Vamos. encerrar? Sim. Pai, nós estamos na tua presença e agradecemos ao Senhor por esse tempo, Pai, e eu peço a tua graça, o teu poder sobre cada um, Senhor. Desperta em nós o desejo de conhecer mais a respeito da sua volta, mais a respeito do Senhor. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Bruno, muito obrigado. Deus abençoe. Que nós tenhamos outras oportunidades. Se Jesus não voltar, se ele voltar, a gente se encontra lá. Com certeza, isso vai ser melhor ainda. Essa vai ser prático. Melhor ainda. Com certeza. Deus abençoe. Valeu, meu querido. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Até.